Eu sou o verdadeiro Frederico Bomvendas. Bomvendas porque inventei primeira cola do bigode. Inventei um Mentos LG! Meu aluno, ele é meu aluno. Foi meu professor. Meu aluno há muito tempo. Eu inventei a bala de vendas. Você toma uma balinha e sai vendedor. Então, a partir de agora, vamos fazer o jogo das vendas. LG, um abraço. Professor. Hora do show. Hora do show. Hora da diversão. O programa da família. Tá na hora de sorrir. Alegria no seu rádio. Sabadão Amizade. Sabadão Amizade. A sua resenha imperdível. Essa turma não tem limite. Não tem limite. Que é isso, meu filho? Calma. Ah, mas como eu tô feliz, Márcia Marques, a nossa MM. MM? Porque hoje vai ser só por sigla aqui, né? Ah, então, MM, SD, né? Bom, enfim, Ô, Márcia Marques, SLD. vamos começar de um jeito bom. Sempre bom. Então sempre nós vamos bom. começar com Vila Cabianca, um delicioso aqui, ó, Santa Vita, Gran Reserva. Aliás, um Carmener chileno, Márcia Marques. Começar com, né, um bom motivo pra gente começar um programa de sábado, né? Abrindo os trabalhos, e eu gosto de dizer que se não fossem esses amigos do bem, a gente não estaria aqui, né, Serginho? Então, Vila Cabianca tá com a gente desde o início da nossa rádio. Começou conosco, né? E só nos proporcionando maravilhas. Quer vinho bom na sua casa, pra sua festa, pro seu aniversário, pra reunir a galera ou pra uma noite de amor? Oi! Vila Cabianca, você vai ter aqui, ó, o QR Code, você aponta teu celular, vai falar com a Eliana, vai falar com o Marcelo. Galera, gente boa demais. Posso servir, LG? Claro. Deve. Qual é esse mesmo? Só pra... Esse aqui é um Santa Vita chileno, uma Carmener. Eles são fornecedores de vinhos, viu? Um dos maiores, inclusive. Começamos pelo topo, hein? É, começamos bem. Maravilha. Um brinde. Que prazer, primeira de muitas. Brinde, muito Se obrigada. assim quiserem. Isso é saúde, né? Saúde. Por falar em saúde... Por falar em saúde, em apoiador, Márcia Marques, quem mais estaríamos falando-lhes? Ué, Versátil, claro. É, Versátil claro. também nos acompanha desde o início, hein? É, Que maravilha. Versátil, a corretora que vai ajustar o plano de saúde que você precisa ao seu bolso. Quer desconto? Tem. Tem, é só você falar que é amigo da Rádio Amizade, ou ouvinte, ou telespecto ouvinte da Rádio Amizade, você ganha 50, é isso? 50% de 50% desconto. Aí é demais, É isso hein, aí. Márcia Demais, Marques? né? 50% de desconto, você também vai apontar o teu celular aqui para o QR Code, vai falar com o querido Edu Penido. Edu Penido. Vai falar com a Uena, aquela maravilhosa. E na hora, falou, eu ouvo a Rádio Amizade, Já ganha desconto de 50%. na primeira fatura, né? Isso. Na primeira fatura. Laboratórios, hospitais e tudo que você precisar. Aliás, tem uma novidade, viu, Má? O quê? Você tem uma empresa e você tá sozinho na tua empresa, é a Eukeep. Eukeep. Se você tiver uma Eukeep, agora você pode ter seu plano de saúde, tá bom? Fala Empresarial? com o Edu. Com Eukeep? Empresarial. Ah, é muito bom. Fala muito com o Edu bom. que ele resolve na hora. Valeu! Versátil. Versátil, beijos pra vocês. Muito obrigada. Mais um brinde aqui, que alegria, LG Luiz Toda minha. Guilherme Prates. MMSD. Como falou o professor, você viu o Frederic Bomvendas entrou aqui? Como disse o professor, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho. Eu recebi a pauta, o Gabriel me mandou a pauta durante a semana. Então, me disseram que você é o Mentos de Vendas. É isso, LG? Pro Frederic é aumentos de vendas, né? É, Pro o Frederic, ele criou uma balinha que você toma essa balinha e você vira vendedor na hora. O que nós vamos propor aqui agora? Tomar balinha. Tomar uma balinha, não aquela. O que nós vamos fazer aqui agora? Um jogo de improviso. Tá. Vai ser o abecedário.
como é que funciona o abecedário. Então, é o seguinte, a proposta é mentos de venda, a balinha que te torna vendedor. Tá. Quem começa com a letra A. E a gente vai no sentido horário aqui, né? Então, supor que eu comece com A, então vai o LG é B, você é C, eu vou pro D, E, até fechar o abecedário. LG, topa? E a gente tem que falar sobre a balinha? Sobre a balinha. Vendas. Sobre a balinha de vendas. Né? Vai formar uma história. Então nós vamos criar uma história agora sobre o mentos de venda, começando com a letra A e terminando na letra Z. Ok. Topa o desafio, LG? É muito legal. Se eu não infartar até lá, topa. Muito bom. Então tá bom, eu já vou começar. A balinha, mentos de vendas, ela te torna um profissional de vendas imediatamente. Boa como nenhuma outra da sua categoria. Coma e corra para vender. Dando pro seu vendedor, você não faz ideia, ele bate meta imediatamente, LG. Excepcional se tornará. Fantástico vendedor. Grato, até porque é o seguinte, a comissão começa a subir, né? Homens de verdade consomem essa bala. Ih, eu sou mulher. E agora? Já até pensei como é que a gente pode fazer. A gente separa as equipes na hora das reuniões. A gente fala, homens pra cá, mulheres pra lá. Na hora que dá a balinha, faz aquela distribuição farta. O que vocês acham? Quilometragem é a força que a bala nos dá. Ô, louco! Longevidade na área de vendas. Essa também é a força que a bala nos dá. Mas tem uma coisa, hein? Mas tem uma coisa. Não é tomar a balinha e sair vendendo, não. Você precisa primeiro estudar o produto também, né, LG? Não, nunca, a bala do sim. Ó céus! A bala do sim. Pra que isso, gente? Pra que isso? Não é mais fácil o cara estudar o material? Que é isso? Imbatível. Respondendo as perguntas, respondendo a todos os telespectouvintes, a bala Mentos é a melhor de vendas. Sabendo disso, o que eu fiz? Eu comprei 2 caixas e eu mesmo vou vender aqui na porta da rádio. Tenacidade me deu mentos de vendas. Obrigado, professor Frederic. Uhul! Mais uma venda feita! Valeu, mentos de vendas! Xiii! Zup! Vendi mais uma. Não erramos uma, hein? Perfeito, Bárbara. LG, eu errei tudo, irmão. O Gabriel, ele me falou que havia um mentos de venda, meu. Mas na verdade, o que é? Gabriel, por favor, coloca certo lá. É um mentor de venda. Tá certo. Mas é porque mentor é do Frederic, né? O Frederic, ele confunde as coisas. Mentor, claro. É um mentor de venda, Luiz Guilherme Prates. Por favor, Gabriel. Inclusive, tem algumas fotos suas aqui, olha. Olha só. Fotos da sua carreira. Que simpático. Olha, isso, hein? Aquele parece aquele cantor que... Né? Essa foto eu queria num reencontro com vocês, pedir pra vocês descartarem. Gente, parece um cantor na de bossa edição nova. do meu cabelo, alguém inimigo entrou pra finalização. Alguém não gostava de você, é isso? Que simpático. Bacana. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Quem é LG Prates? Quanto tempo eu tenho para responder essa rápida pergunta? Uns 3, 4 dias, mais ou menos. LG Prates é um homem de 57 anos, nascido no Rio de Janeiro, pai de 4 filhos, casado, engenheiro por formação, um ex-jogador de seleção brasileira de polo aquático, minha grande primeira escola na vida, esporte que ainda me acompanha, que escolheu se formar engenheiro para imediatamente se tornar vendedor. Essa foi a minha trajetória escolhida, consciente. Comecei minha vida em 2 programas de estágio, enquanto me formava em engenheiro de produção pela PUC no Rio de Janeiro. Shell e Petróleo Ipiranga, após o que fui trainee da Brahma, na sequência da Souza Cruz, onde fiz carreira aqui e fora no Brasil. Trainee, supervisor, gerente de vendas, gerente internacional de trade marketing. Voltei por uma experiência na Souza Cruz doméstica
em brand marketing, em comunicação, porque aos idos de 96, cigarro ainda era comunicável na TV. Fui gerente de serviços de marketing também, de promoções. Dali fui me tornar diretor de marketing, produtos depois de vendas da Fininvest, uma das maiores, talvez à época a maior financeira do país, da onde saí para fundar o Portal Tecto, ano de 2000, aquele ano um tanto imaturamente embriagado com o fenômeno da internet, das vendas remotas. Foi o maior portal de construção, arquitetura e decoração, mas entrou no ar no momento de um ceticismo contra a internet, a queda da Nasdaq, 2001, e tive o privilégio de ser convidado para fundar a área de vendas da Contax, que se tornou a maior empresa de contact center do país. Fiquei nela nos seus 2 primeiros anos, saí para ser diretor comercial da Prosegur Transporte de Valores, da onde saí para ser um empreendedor, tocar uma recuperação industrial, uma planta metal mecânica de uma grande fábrica de máquinas e equipamentos de papel e celulose, efetivamente no ano de 2002, um projeto mais familiar, sem dinheiro, primeiro ano de governo Lula. Dali voltei para a vida executiva como diretor comercial da Aliança Seguros, AGF, atual Aliança Seguros, o maior grupo segurador do mundo, à época já centenário no Brasil. Da Aliança Seguros eu volto para a Contax, Bom Filho a Casa Torna, para participar da consolidação da Contax, já a maior empresa de contact center do Brasil, da onde fui ser diretor-geral da CSU Contact, a empresa de atendimento, cobrança, venda de serviços complementares da maior processadora nacional de cartões, CSU. Fui diretor-geral, CEO da CSU Contact. Dali fui para uma etapa mais desafiadora na minha vida. Eu havia sido vice-presidente comercial da maior empresa de call center, diretor-geral de uma tradicional CSU Contact, mas não havia sido dono de empresa alguma. E me tornei sócio da Pernambucana Datamétrica por 6 anos. Tomamos um calote tremendo, dinheiro que ainda vamos receber. Tenho fé que sai esse ano. Aqui, ó, já vamos, aqui oremos. Por favor. Oremos. Por esta razão, volto à vida executiva como vice-presidente comercial da Atento, naquele momento, de novo, a maior empresa de contact center do Brasil, de Business Transformation Outsourcing, como alguns mais contemporaneamente gostam de chamar. Fiquei nela de 18 a 22, saio em 22 com o compromisso de não competir com a mesma por um ano. Entro numa empresa chamada Mob2Buy, uma empresa de orquestração, de predição estatística, de inteligência artificial para soluções remotas de relacionamento, onde ainda estou como conselheiro. Passo por uma empresa muito tradicional, com muito por desenvolver, enormes competências, sobretudo pela qualidade humana, pela sua competência em bancos digitais, em arrecadação de doação, em setor de saúde, que é a Solo Brasil Contact Center, de Vitória, onde até outro dia estava no conselho, formei uma equipe, sigo apostando na organização. Mais recentemente, depois de tê-la visto nascer há 23 anos atrás, consigo, é a brincadeira que eu faço com os sócios, sobretudo com o Márcio Santana e com o Paulo Toledo, mas principalmente com o Márcio, que trabalhou comigo na Fininvest, sócio fundador da Econ Energia. Eu me tornei diretor de gestão de atacado e de parcerias estratégicas, provavelmente da maior gestora e comercializadora de energia no ambiente de contratação livre desse mercado, chamada Econ Energia. Felizmente, nela consegui ingressar, porque há muito eu venho me oferecendo para esse desafio, que é ser capaz de oferecer soluções energéticas para esse país. O mercado mudou muito, agora quem distribui não é necessariamente aquele que comercializará a energia que você escolhe para sua empresa e para sua casa. Então estou num momento muito feliz e mais energizado do que nunca. Fantástico. Prazer estar aqui com vocês. Marcinha, obrigada. Eu tô sem fôlego. Como é que você tá, meu? E olha, ele sintetizou bem. Sintetizou bem. LG, quando a gente fala de vendas, e vendas é minha paixão também, né, mamãe? Sou apaixonado por este mundo, por tudo isso, por gente, por relacionamento. E é engraçado que quando eu comecei a montar o teu material, uma coisa me aconteceu. As práticas, ou o que a faculdade ensina imediatamente, não diz o que você diz. Porque você fala com alma de venda. Você fala com coragem de quem se relaciona. Então eu coloquei aqui 4 pontos. E aí você me ajuda a discorrer um pouquinho sobre ele. O perfil do bom vendedor. E você começa falando, é importantíssimo a visita presencial. Serginho, que bela sumarização. Se eu me tornar mentor, você será parte, você e Márcia e Gabriel, desse projeto, porque para mim começa por aí. Tento explicar de uma maneira bem objetiva.
Eu comecei minha vida em consumo de massa. Consumo de massa é diferente do B2B, da venda corporativa. Você visita um ponto de venda para colocar uma determinada quantidade de produtos, um determinado número de SKUs, Stock Keeping Units, unidades, versões, e você tem que garantir que o produto esteja lá disponível e ele não falte sem exceder. Porque as duas coisas são um problema, né? É um problema. Serginho, se você vai a uma verdade. padaria que normalmente vende muito cigarro, ou pelo menos na minha época vendia, eu já saí da Souza Cruz, ano que vem faz 30 anos que eu Olha. deixei a Souza Cruz. Já começou, era um bebê, né? Porque tá com Escola. 32 agora. Fui trainee, supervisor, gerente de vendas, gerente internacional de trademark, gerente de promoções. Nós vamos Minha chegar lá. escola. Nós vamos chegar lá, hein? O consumo de massa é o seguinte, você chega numa padaria, tem que chegar às 8 da manhã, seu itinerário começa às 6 da manhã, ela sua 15ª visita, Você tem que chegar naquele horário e conquistar a confiança do dono do estabelecimento para contar o estoque. São 40 SKUs, 40 versões de produto. Hollywood em 3 versões, Free em 4 versões, Derby em N versões, Continental em 2 versões, Minister em 3 versões, Charme. Estou me lembrando aqui dos SKUs da minha época. Demorrier, tinha naquela marcas época. ainda muito conhecidas. E você diz, seu Di Carlo, acabei de vir do estoque. Tinham 2 pacotes de Hollywood Box na última visita. Eu vendi 10 na última visita. 2 mais 10, 12. Acabei de contar 4 pacotes no estoque. Tinham 12. Sobraram 4. Venderam 8. Se venderam 8, eu tenho que vender no mínimo mais 4 para com os 4 de estoque ter maior ou igual a 8. Você imagina essa conversa em 50 visitas diárias para um único SKU produto no ponto de venda? Ou seja, o vendedor tem que, com esse raciocínio de estoque mais venda menos estoque, garantir para o padeiro, para o seu Di Carlo, que ele tem domínio sobre a quantidade certa de cada um dos SKUs que ele vende naquele estabelecimento, só que dali ele sai para outras 49 visitas, se aquela for a primeira do dia, numa zona antecipada a pé, porque ele visita o ponto de venda a ponto de venda a pé, de um ao outro ele vai a pé, ele faz esse controle impecável de estoque, define a venda, avisa ao varejista qual será essa quantidade e o valor que ele deverá pagar, e em D+1 o motorista chegará lá entregando aquela quantidade, e aí do motorista entregar uma quantidade aquém ou além daquilo que o vendedor Daquilo que foi combinado. Contei essa história um pouco longa para dizer, o visitar para vender no consumo de massa, ele é vital. E aí eu dou um exemplo. Eu visito o Sérgio Di Carlo segunda e quinta. Quinta é feriado. Quinta é feriado. O que um vendedor desqualificado diria? Dobra a venda na segunda, quinta é feriado, mas a dinâmica da venda de segunda para quinta não é a dinâmica da venda de produto de quinta para segunda. Totalmente diferente. O seu Sérgio Di Carlo hoje é segunda. Eu vou pegar os semanais de quarta, isso não tem nada a ver com isso, vou visitá-los no sábado anterior. E a visita da quinta-feira, hoje é segunda, eu vou fazer nessa quarta, com estoque de mais um dia. O padeiro Sérgio Di Carlo olha e fala, mas que complicação esse Luiz Guilherme da Souza Cruz faz para não deixar de me vender no dia que a visita de quinta-feira é feriado. Isso é um compromisso de visitar para vender. Quando a gente vai para o mundo corporativo, quando você vai para a Contact Center, todos querem vender para Claro, para TIM, para Vivo, para o Itaú, para o Bradesco, para o Santander, para os bancos nato-digitais, para as empresas nato-digitais ou para serviço, indústria, utility, varejo. E os compradores são conhecidos. Todos os vendedores de uma empresa de Contact Center, exemplificando aqui o mundo B2B a partir de uma, conhecem os decisores dessas grandes organizações. Mas com que frequência eles se relacionam com esses decisores? De que maneira se relacionam com esses decisores? É uma vez a cada 2 meses ou quinzenalmente num café da manhã, no almoço, no jantar? O que faz um comprador receber um fornecedor com frequência elevada se esse representante do fornecedor não tiver repertório, não tiver o que contar, não fazer com que aquele contratante saia melhor do que entrou quando você vai visitá-lo? Porque você traz elementos que enriquecem potencialmente a atuação dele como líder de uma empresa importante e compradora. Então, eu digo, no mundo corporativo, esse exercício do consumo de massa é pouco ou mal praticado. E eu diria, ele é determinante.
Então eu digo sempre aos vendedores, sejam likable, como os ingleses, né, os internacionais gostam de falar, mas para ser querido, ser bem-vindo, você precisa ter valor para entregar para o comprador. Mesmo que não seja o momento da compra, esse é um outro desafio, podemos falar disso depois. Eu só visito quando você quer comprar? Não. Olha, a hora que você quer comprar, talvez você não possa nem visitá-lo porque tem uma cotação oficial no mercado. Sim. Provavelmente você tem que visitá-lo quando ele não tem nada para comprar. E você precisa avisar isso para ele, senão ele fica constrangido em te receber sem nada ter para comprar. Então são pequenas disciplinas É um planejamento, né? que faltam às equipes de uma forma geral. E você fala muito bem quando você fala em criar relacionamentos, que é isso mesmo, né? Agora tem uma coisa que é muito bacana, e a gente percebe no LG isso aí, né, Mar? Comunicação. A tua comunicação, ela é muito assertiva, ela é muito boa, ela aproxima muitas pessoas. Tem propriedade. Mas você fala uma coisa dos nomes. Importantíssimo, né? Serginho, eu fui expatriado da Souza Cruz em Singapura. Fazer isso. Esse dislexo não entendeu minha pergunta, mas vou chegar lá. Eu sempre tive uma preocupação muito grande. Eu estou aqui com a Márcia, de mamar eu não vou chamar, essa intimidade eu não tenho. MM, né? Estou aqui com o Gabriel, estou aqui com o Sérgio de Carlos ou de Carlo. Estava aqui com o Fausto e com o Léo, da Vibes Gelato. O cuidado primário é tratar as pessoas pelo nome. Eu acredito demais nisso. Explico. E vou voltar para Singapura. Eu muitas vezes faço uma apresentação para 6, 7, 8 pessoas numa mesa. Eu tenho cuidado de chegar cedo, garantir que a minha apresentação esteja na tela, porque essa história não é só para pega o cabo aqui, pega o cabo aqui, comigo não. Eu chego, mas tá muito cedo, eu chamo lá o Gabriel, a Márcia, o Sérgio, eles me ajudam. Quando chega a minha hora de vender, minha apresentação está conectada. Mas aí tem 8 pessoas. 4 delas eu não conheço. Esse aqui é o Gabriel, Luz Guilherme, Sérgio de Carlo, Luz Guilherme, Márcia, Luz Guilherme, Gabriel, Sérgio, Márcia, Gabriel, Sérgio, Márcia. Né? Faço essa brincadeira. Mas com 8, né? Faço com 8. Levo isso muito a sério. Fico um bom tempo concentrado nisso. Claro, às vezes tem a dinâmica do ajustar os cartões, quando eles ainda são entregues. E eu tive um exercício na minha vida, eu fui gerente internacional de trade marketing da British American Tobacco Company. Cuidei da Shell em Londres, depois estive em Portugal montando a estrutura da empresa, fui para a Ásia cuidar de Shell, BP, Caltech, 7-Eleven. Quando eu cheguei na Ásia, quando eu cheguei em Singapura é um país de uma influência econômica britânica, internacional, mas uma origem muito chinesa. Um apêndice malasiano que virou um país. Na época era o maior porto de container do mundo, está entre os maiores portos do mundo. Uma cidade-estado que é uma cidade nobríssima, né? moderna, rica, muito dura, muito severa. Rigor, ordem e progresso literalmente ali. Aí eu era apresentado às pessoas de nomes basicamente chineses. Esse é o Qin Chonghua, Ma Yang-chan, Wong Sen-chao. Pode falar palavrão no programa? Não. Pode, Pode. porra. Foi mal. Letra F no jogo. Letra F. F. Aí o sujeito falou, presta bem atenção, Luz Guilherme. Ma Yang-tian e todos os demais você vai chamar pelo nome do meio e pro da direita. Então, Yang-tian, Wong Sen-chao e Qin Chonghua, Chonghua. Como é que eu vou esquecer quem é Paulo Fernando, Eduardo, Frederico, Márcia? Você nunca mais vou esquecer. Quando eu voltei para minha origem latina, os nomes se tornaram naturalmente inesquecíveis. Mas brincadeiras à parte é um exercício. Eu tenho hoje 2 cuidados. O cuidado do nome eu acho importante, personificar, demonstrar. Esse sujeito que veio aqui me vender alguma coisa, de cara tem um compromisso de me chamar pelo nome. Já é um time. Você está ticando um box de atributos que ele quer encontrar num vendedor. Eu acho isso absolutamente vital. E hoje em dia você tem até o direito e o cuidado de, antes de encontrar Gabriel, Márcia e Sérgio de Carlo, entrar no LinkedIn e dar uma estudada no que Márcia andou fazendo, Sérgio de Carlo andou fazendo, Gabriel, porque você chega com coexistências, coincidências. Ô, Márcia, eu vi que você foi tal. Você não sabe. Isso ele vai dando... Ele é tão bom, mas ele é tão bom que ele já está no dados da comunicação, que é exatamente dados isso que da você estava... Não, você não pulou, não pulei, fui. Não, você foi. tá exatamente Daqui pra naquilo cá, que você então Eu acho que vale o cuidado de estudar a empresa que você vai visitar, para qual te interessa vender, o departamento, os desafios, os resultados, a origem dos interlocutores. Idealmente, à medida que a intimidade vai se configurando,
Como é que eu ajudo como vendedor de você, comprador, que de mim não comprou ainda nada, ou eventualmente já comprou e para o qual eu quero vender mais, como é que eu te ajudo a bater as tuas metas? Sim. Eu sou uma ferramenta para ajudar o meu comprador a ajudá-lo. Essa consciência do papel vendedor, ela precisa ser desenvolvida observando minimamente esses cuidados. E quando você fala isso, LG, bom, primeiro é o seguinte, o Papa da comunicação, Dale Carnegie, já falava, né? Não existe nada mais doce do que você ouvir o som do seu próprio nome. Claro, e então, respeito, né? Quando você ouve o teu nome, fala, porra, o cara já, esse cara veio preparado aqui. Né? E aí, quando você fala, vai no LinkedIn, busca a conexão, vê aonde a pessoa trabalhou, essa proximidade que você traz, este rapport que a gente costuma chamar, né? Já demonstra também uma excelência no teu atendimento. A pessoa se sente mais confortável, é isso? Eu não tenho nenhuma dúvida, Sérgio. Eu acho que a gente tem que ter cuidado. É como tratar as pessoas num primeiro encontro. Eu raramente cometo isso. Eu não vou conseguir chamar a Márcia de Mamá. Serginho eu conheço há alguns anos, eu chamo de Serginho. Fui apresentado, ele se dirigiu a mim, eu sou o Serginho de Carlo. Mas ter cuidado de fazer uso desse entendimento, dessa pesquisa, isso é um dever de casa, de maneira agradável e não inoportuna. Eu acho que isso requer muito cuidado. Mas com a devida pincelada, o devido tom, a devida dosimetria, se fala muito de dosimetria agora, né? Com a devida dosimetria, isso é bem-vindo. Às vezes você lança isso até lá no meio, no terceiro quarto da apresentação, você fala, e Serginho teve lá no Itaú que eu sei. Ou seja, ele trouxe isso agora, mas ele sabe que eu lá estive desde o início da conversa. Me estudou, está me observando. Isso é reconhecimento. Mas tem que usar com cuidado. Né? Se mover bem. O vendedor é um personagem, tem que se mover bem sem ser pesado. Os italianos falam, moversi bene senza essere pesante. É um ditado italiano. Se mover bem, mas sem bagunçar a festa. É uma aula hoje, hein, Marcos? É uma aula, porque é bem isso, né? Ser simpático, ser cordial, mas não ser íntimo, né? A intimidade requer minimamente um tempo. E aí, muito bom. Vem um negócio muito interessante que, assim, os vendedores mimimi não gostam, né? Abrace a sua meta. O que são vendedores mimimi? É aquele que você fala assim, tem que vender tanto, não sei o que lá, nós temos os números. Mas e se eu não conseguir? E se não der? Tá. E se não der? Coloca sempre como é que é? EC, né? Então negativo. Você fala muito de abrace a sua meta. Como é que é isso, LG? Essa pergunta é excelente, Serginho, porque a meta superada ou o realizado daquele exercício, daquele ano, por um vício organizacional, muitas vezes incorreto, muitas vezes imprudente, aquele realizado, que é a superação da meta, vira piso de uma meta seguinte, por uma direção da companhia de ter metas crescentes, ascendentes, muitas vezes irracionalmente. Tipo um recorde, com rentabilidades, né? Também. Você tem que vender mais e a rentabilidade percentual tem que aumentar. Eu digo, existem 3 naturezas de negócio na minha visão. Eu vou voltar ao abraço da meta, que eu julgo muito importante. O inventor é o inventor. Qual é a margem do inventor, né? Quanto vale o meu telefone? Sabemos. Quanto tem de custo de metal, de processadores, de tecnologia, o custo disso? São negócios, o inventor se dá o direito de margens altas. Ou o grande supermercadista, que sabe comprar barato como ninguém. Né? Se você não é inventor e não é supermercadista, o rei do comprar barato, você tem que prestar serviço melhor do que os outros. Então, eu sempre digo, o vendedor tem que ter a leveza, a frieza, o preparo para, ininterruptamente, falar sobre a sua meta. Ele pode estar em linha com a meta, ele pode estar além da meta, ele pode estar aquém da meta. Em qualquer desses 3 cenários, ele precisa aprender estruturada e rapidamente a se explicar. Não tem conversa. Eu tive chefes comerciais duríssimos. Parabéns pela venda. Por que vendeu? Essa pergunta ninguém faz. Por que vendeu? Ok, me dizia um chefe. Não precisa explicar agora porque vendeu.
Mas nem todos os dias vão ser de superação de meta e você vai ter que me explicar por que não vendeu e o que vai fazer imediatamente para retomar esse passo de venda. Então eu fui muito treinado a explicar por que venci, por que estou em linha, por que estou aquém por quê, quem ganhou de mim, ganhou por quê, o que vamos fazer para compensar esse déficit para chegarmos ao final daquele exercício superando a meta. Porque me dizia o Simon Franco, antológico Headhunter, judeu egípcio, antológico Headhunter. Ele dizia, Luiz Guilherme, sua função, entenda-se metaforicamente como um técnico de futebol. Você está numa temporada, você vai perder algumas partidas, tem que ganhar mais do que perde. E se não ganhar esse campeonato, que é a razão pela qual você precisa ganhar mais do que perde, um outro está a caminho. Então, nós somos vendedores. Entramos demitidos numa organização. É verdade. Apenas com a crença de que aquela organização, ao contar conosco, terá um superador de metas. Mas nós vamos viver um dia após o outro, aquém, em linha ou além da meta. E nós temos que nos explicar, porque as empresas precisam entender para onde estamos indo para fazer os números. E quase sempre elas são imparavelmente gananciosas e querem crescimento rentável imparável ano após ano. Deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade. Você estava falando de meta, enfim, eu estava lembrando, há um tempo atrás, eu não sei, eu não fui apresentada a esse tipo de venda, né? Até porque eu acho que não tinha tanta ligação com os gerentes de banco, talvez, enfim. Hoje eu sinto que eles são mais pressionados, acho que sempre tiveram, né, que atingir uma meta. Os gerentes de banco, meu gerente de conta física, gerente de conta jurídica, sempre acho que teve uma meta para atingir dentro do banco com suas vendas, né? Hoje eu estou sentindo que isso acontece mais. Então, assim, um gerente de investimentos me liga, mas, né, conversa, fala sobre investimentos, aí 2 horas depois me liga, esqueci de te falar, aí tenta vender alguma coisa. A gerente de pessoa física da conta corrente é a mesma coisa. A minha pergunta é, eles têm um treinamento para isso? Com toda certeza tem, Márcia. As organizações financeiras do país, o Retail Banking, o banco de varejo brasileiro, nato digital ou não, porque afinal todos são digitais também, são organizações absolutamente sensacionais. Eu diria benchmarks, mesmo referências em relação a bancos de varejo internacionalmente. Ocorre, no entanto, que eles têm muitas metas. O gestor de uma conta corrente pessoa física e jurídica, ou jurídica, tem muitas metas. O que os bancos hoje acordam para ter mais cuidado, até para evitar inconsistências que se tornam muito aparentes, Sérgio de Carlo quer um cartão adicional, ok. Quer aumentar o limite do cartão, não pode. Luiz Guilherme fez essa abordagem, não pode. Aí um outro gestor de produto daquela instituição liga para o Sérgio e oferece um crédito imobiliário. Fala, mas espera aí, eu não preciso de um crédito imobiliário agora. Eu preciso de um aumento de limite no cartão do titular. Por que você me oferece crédito numa banda e não em outra? Hoje os bancos estão tendo cuidado para evitar uma relação indisciplinada do vendedor com as suas dúzias de metas de uma instituição financeira, estão tendo cuidado de avaliar quais os produtos necessários e cabíveis à Márcia e ao Sérgio de Carlo para que o vendedor seja um financial planner, seja um consultor financeiro, seja um preciso provedor das suas necessidades. Mas durante muito tempo, quem de nós nunca ouviu o gerente dizer, bom, Sérgio, gostou do crédito, empréstimo pessoal que eu te liberei? Me quebra um galho, compra uma apólice aqui de seguro de vida, mas é caríssimo, você cancela depois, mas eu preciso fechar esse... Não, já cria aconteceu isso comigo. Fecha um livro. Cria uma relação, eu vou chamar promíscuo, né? Então, entra na intimidade. Falso recíproco, quando na verdade eu tenho a bater essa capacidade de meta. estudar você e te oferecer tudo o que você precisa. Aconteceu isso comigo, tem Isso pouco ainda tempo. está em mudança, eu diria. Eu preciso bater minha meta, por favor, me ajude até o final do mês. Reciprocidade, acontece. Acontece. Muito bem, por falar em desafios. Falamos de desafios. Começamos lá em 1992. Não pode chorar, tomando vinho, né? Por favor, né? Eu tomo um vinhozinho. Souza Cruz, ele falou bastante, né, da Souza Cruz. 92, nostalgia. Eu que fui fumante, me sinto saudades. Grande companhia. Tinha até cigarro. Tinha até cigarro. Grande companhia. Tinha até cigarro. Se você desse
Santa Vita, Gran Reserva, Carmener. Para o time de vendas da Souza Cruz distribuir, faria um trabalho excepcional. Eu digo, tinha em termos de venda, distribuição, brand e trade marketing, como se fala, uma organização que igual nunca conheci. Tinha até cigarro. O produto atrapalha falarmos dela, né? Sim. Mas o banimento foi só em 98, ainda vivi momentos de mais do que uma excelência operacional e comercial, um grande anunciante. Sou um dos maiores anunciantes do país. Eu tive o privilégio de ser formado nessa escola, depois de ser trainee da Brahma. Eu passei pro programa trainee da Brahma, mas eu queria... O que eu queria mesmo era ir para Souza Cruz. E próximo de algumas pessoas da Souza Cruz, fui indicado por um processo interno, de indicações internas. Não tinha programa trainee na Souza Cruz. Tá. Entrei pro da Brahma. Meu chefe era o presidente mundial da Brahma até outro dia, o Brito. E o meu par, Bernardo Paiva, era o presidente da Brahma até outro dia. Éramos nós três, olha isso. Caramba, mas eu queria ir para Souza Cruz. Não sei se financeiramente fiz bom negócio. Mas... Dois craques. E entrei para Souza Cruz num processo de uma única vaga, de indicações internas. Fui trainee, supervisor, gerente de vendas, e no processo trainee eu aprendi três KPIs, 3 indicadores de performance muito importantes. Visitar para vender, colocar o produto certo no ponto de venda e não deixá-lo faltar. E foi apresentado ao antológico diretor de marketing, Flávio de Andrade, diretor de marketing, queria dizer, diretor de marketing e vendas da organização. E ele me disse, Guilherme, muito prazer, muito bem-vindo, vigor e boas vendas. Nunca esqueci dessa frase. Eu tenho amigos que brincam comigo até hoje, que eu tenho isso na cabeça. Vigor e boas vendas. E aí, Luiz Guilherme, você tem 2 desafios. Supervisão direta, eu já expliquei. Colocar o produto certo, visitar para vender, colocar o produto certo, não deixar ele faltar. E 2 desafios. Ou você sai com um vendedor, ou você vai ao ponto de venda sem o vendedor. Isso se chama supervisão direta ou indireta, respectivamente. O que isso quer dizer? Seu vendedor faz 50 visitas dia. Quando eu saía com o vendedor, eu saía do começo ao fim. Mas eu adquiri um hábito, um vício até, como a minha equipe era muito sênior, eu garoto, 24 anos, engenheiro recém-formado, aí os vendedores, tá vendo esse trainee, engenheiro recém-formado, todo cheirosinho, não vai aguentar o calor da rua. Falei, não vai querer. Eu tinha 6 vendedores, zonas 13 a 18, setor 3 de supervisão. Aristides Lobo 80, distrito de Rio Comprido. Vou dizer os nomes. Dirceu, Nelson, Medina, Nelson, Marco Antônio, Hélio e Leandro. Eram meus vendedores. 1992. Eu dizia para eles, eu quero... Quantos varejistas cada um tem? 150. Eu quero o terço melhor. Façam uma relação no papel tinha uma cola, folha 4, eu dobrava. Eu quero uma relação do terço melhor, quero visitar os 50 melhores varejistas de vocês, porque eu não preciso ir a campo com vocês. Se não para aprender, para ensiná-los eu não preciso ir a campo. Vocês são os vendedores da Zona Sul e centro da cidade, depois eu ganhei outras zonas de venda, como me tornei gerente territorial, eu ganhei outras zonas de vendas e passei a cobrir o centro também do Rio de Janeiro. Então eu prometo, doravante, que todo dia... Olha as promessas que você é obrigado a cumprir. Todo dia eu vou visitar os melhores varejistas de algum de vocês. Passaram lá uma tarde, nome, endereço, sócios, quantos milheiros de cigarros vendiam, alguma característica peculiar, como uma entrega de produto, como reciprocidade de merchandising no ponto de venda, ou como uma remuneração adicional pela relevância daquele ponto de venda, como tinha, por exemplo, a panificação Ipanema, na esquina da Joana Angélica com a Visconde de Pirajá em Ipanema, seu Renato Rochinha, grande varejista. E comecei a visitar esses 50 pontos de venda, todos os dias, terço maior, terço mais importante. Saía da Dias Ferreira no Leblon, 6 horas da manhã, quando dava 15h30, eu estava ali em meados de Copacabana, na altura da Santa Clara, da Siqueira Campos, e o vendedor em itinerário, sabendo que o seu supervisor estava em campo, dando a ele uma cobertura, um anteparo, uma demonstração adicional de interesse para o terço mais relevante dos seus varejistas. Aquilo me fez um rápido promissor executivo, de fato, uma postura. Minha postura fazia muita diferença em relação aos meus colegas, de fato, eu tinha isso como uma regra disciplinar,
e ajudava no entendimento do ponto de venda, nas carências de vendas e distribuição que eu deveria reportar e apoio que eu deveria pedir à Souza Cruz, embora fosse uma empresa que não precisava de nenhum de nós, ao fim e ao cabo, precisava de alguém que executasse aquela disciplina. Mas eu levei aquilo muito a sério e foi muito importante para a minha formação e desenvolvimento da minha carreira. Comecei assim em 92, quando deu lá meados de 94, eu já era gerente territorial de vendas, em final de 93, e em janeiro de 95 fui indicado entre praticamente 100 gerentes territoriais para um programa, para um secondment, para uma imersão, mirando em me tornar um executivo internacional de vendas na British American Tobacco Company, que era a maior companhia do grupo British American Tobacco no mundo. Mas eu diria, essa disciplina faz toda a diferença. E eu a trago para o mundo corporativo, ainda que o mundo corporativo não me exija visitas diárias, bissemanais, semanais, quinzenais, seja uma frequência um pouco mais espaçada. E ela te traz pontos positivos, tanto para o seu cliente quanto para a sua equipe, né, LG? Porque desse momento em diante você passa a efetivamente sentir a dor, inclusive, daquele que está fazendo no dia a dia. Você entra em campo com o time. Entra em campo. Você entra em campo com o time, literalmente. De lá fui para Londres, fui gerente internacional de trade marketing, cuidei da Shell no mundo inteiro um período, dos programas da British American Tobacco para a Shell no ponto de venda dos postos de gasolina, Shell Select. Dali, como um departamento de trade marketing de constantes e inúmeras oportunidades, fui destacado para sair de Londres, onde eu cuidava da Shell, e ir para Portugal, montar a estrutura de vendas e distribuição da BAT, Portugal recém-lançado, que queria comprar a empresa estatal, a tabaqueira à ocasião. E no final do meu secondment, eu fui mandado para Singapura para cuidar da Ásia-Pacífico, fazendo o mesmo programa que eu fazia com a Shell para Shell, BP, Caltex, 7-Eleven, outras empresas que tinham lojas de conveniência, como parte da sua estratégia ou como negócio. E de lá voltei para o Brasil. Quando voltei, fui gerente de promoções, cuidei de Hollywood Rock, Free Jazz, Carlton Dance, gerente de serviços de marketing para aproximar brand marketing de trade. Lembro. E de lá tive o privilégio, num salto importante, muito precoce até, de ser muito jovem diretor de marketing de produtos da Fininvest, para onde depois eu me encaminhei lá para o mundo de diretoria comercial. Por um acaso, você falando em Fininvest, você sabe que a nossa IA, ela é maravilhosa, ela ouve você falar, o que ela faz? Ela joga imediatamente na tela. 2001, né? Que bacana. Que interessante. Continuando os seus desafios aí você vai para a Fininvest. Eu cheguei na Fininvest em final de 96, como diretor de marketing de produtos. Em 98 eu era o diretor nacional de vendas varejo, eu cuidava de todo o ambiente lojista, ou seja, o crédito direto ao consumidor. No ponto de venda de lojista, como a gente falava, ramo mole ou ramo duro, a gente vendia ramo duro, móveis, eletrônicos, computação, no ramo duro, materiais de construção. A senhora pensou outra coisa nesse ramo? Vou chegar lá. Linha branca e linha marrom. Vou chegar lá. Então, eletro, móveis, materiais de construção, com certeza. E no ramo mole, supermercados, calçado, vestuários. Para todos eles nós tínhamos carnês, cheques pré-datados, cartões loja. Cartão loja faz mais sentido no ramo mole. Tá. Um cheque pré-datado, um boleto faz mais sentido onde a compra é menos frequente no ramo duro. Mas foi uma escola, eu usei muito da minha prática Souza Cruz para reorganizar a estrutura de vendas e distribuição da Fininvest. As taxas de juros eram fixas, mas ainda muito altas, infelizmente. E eu saí exatamente nesse período, nessa transição de 2000 para 2001, eu vivi uma Fininvest, não mais família Antunes Maciel, mas pertencente aos grupos Icatu e Unibanco. Primeiro Icatu, Banco Icatu, seguradora Icatu, comprou integralmente a Fininvest, vendeu a metade para o Unibanco. Depois, por volta desse período, 2001, vendeu tudo para o Unibanco. Depois o Unibanco incorporado pelo Itaú, eu diria, infelizmente, uma marca poderosíssima, hoje perdida, não é? Não é mais uma marca ativa no portfólio de produtos e serviços do Itaú Unibanco, que tem suas joint ventures. Mas foi uma grande escola, que nós colocamos a disciplina do visitar para vender, com um varejista muito presente, e as equipes tinham conversas muito honestas. Só quer uma taxa de juros melhor, não quer para vender mais. Eu também quero oferecer. Vamos olhar quanto o senhor está vendendo, qual é o ticket médio, qual é o plano médio, qual é a sua inadimplência, vai me ajudar a cobrar. Se o senhor me ajudar nesses atributos aqui do negócio, eu
eu lhe dou uma taxa mais competitiva para o senhor vender mais, financiando mais. Né? Porque a dinâmica do financiamento é essa. Permitir aumentar a venda, o cliente paga parcelado, o varejista vende mais, e você estimula esse ambiente de produção nacional a partir do crédito direto ao consumidor, fomentando, por aumento de vendas, uma maior produção industrial também. É um ciclo super virtuoso. O desafio é você ter taxas equilibradas, efetivamente. Senão ele acaba embutindo isso no produto, o produto encarece, encarecimento gera inflação e, enfim, redução de vendas. Exato. Mas foi um período muito interessante porque eu entrei na Fininvest imediatamente após o Plano Real, quando passamos a gozar de prestações fixas e não mais prestações pós-fixadas, como era uma realidade anterior. Uma grande escola, eu diria, muito dos princípios seguem presentes, talvez todos, a diferença é que as taxas de juros estão um pouco mais acessíveis. E caminhando nessa jornada, LG, aí o que acontece? Aí, de repente, o que aconteceu, Gabriel, acontece o seguinte, vem aquela incorporação que você falou, né? De Itaú, Unibanco, Itaú, Unibanco. E de repente Itaú! Foi um período riquíssimo. Eu era, na minha segunda passagem, diretor comercial da Contax. Estava na Contax nessa época. Voltei à Contax. Eu tinha que explicar para as pessoas, eu sou o atual e primeiro diretor comercial da Contax. Como assim? Porque eu fundei a Contax como diretor comercial e retornei a ela agora. Com intervalo de... Voltei a casa. Eu retornei com intervalo de 5 anos. E Itaú, por consequência do Unibanco, tem uma história lindíssima na Contax, lindíssima, eu tenho muito orgulho. Conto essa história com enorme prazer e lembro com enorme satisfação e emoção. Quando eu fundei a Contax, a área comercial da Contax em julho de 2001, a maior empresa de mercado já era Atento, que havia comprado a 4A do Unibanco. O Unibanco era sócio com a Scioli Urquiza, da 4A, e vendeu a 4A para a Atento, que tinha a Telefônica como seu maior cliente e era uma empresa do Grupo Telefônica. Então, quando nós fundamos a Contax, ela era uma empresa do Grupo Telemar, portanto, ela tinha o mesmo tamanho de telecom que tinha a Atento, mas ela não tinha essa metade que era a 4A comprada. Então, fundo a Contax em julho, fundo a área comercial da Contax em julho de 2001, com o desafio de vender do Rio de Janeiro para cima, tendo a Atento o dobro do nosso tamanho, porque ela tinha a Telefônica mais 4A, eu tinha Telemar. Então era exatamente a metade do tamanho. Tinha um corpo grande já. E os sócios dizendo, você tem que vender na região Telemar. Vamos pegar aqui Recife, Fortaleza, Salvador, BH, Rio de Janeiro, 5 endereços, e você tem que desenvolver a Contax nesses 5 endereços. Mas olha, o segmento financeiro, ele naquele momento contrata e opera em São Paulo. Não, mas você só pode vender do Rio de Janeiro para cima e tal. E eu tinha uma relação com o Unibanco, porque naquele momento toda a Fininvest já era Unibanco. Perguntei para os meus colegas me disseram, olha, eu acho que é uma oportunidade para uma empresa desse tamanho, mesmo que ela não conheça bem a atividade. Sentei com o Castro Neto, presidente do Unibanco, com Adalberto Schetter, VP de custos, com o Schettini, que era um ascendente diretor na organização, Ramon Gomes, André Carpes, nomes interessantes, e descobri que havia uma insatisfação na prestação de serviço da Atento. Eles haviam vendido o Unibanco a 4A para Atento, mas esperavam ser melhor tratados e eu dizia, eu sou a segunda maior empresa do mercado, tenho capacidade econômica, quero me tornar a primeira, me traga uma dor e uma oportunidade. Você entende desse negócio? Não, mas vocês vão me ajudar a entender, ou a gente contrata quem entende. Mas eu tô aqui. Olha que legal. E conquistamos. Olha, eu os levei para visitar um site no Rio de Janeiro, os executivos exigentes do Unibanco, dizendo, Manu Guilherme, esse site aqui na Alexandre Mackenzie é horroroso. É horroroso, mas nós já sabemos o que não queremos. Agora deixa eu mostrar o site que nós queremos construir para você. Interessante isso. Eles, olha, vamos apostar em vocês. E ganhamos a cobrança da Fininvest, 1.500 posições, 3.000 cobradores, pegamos a sobreloja do Conjunto Nacional, 10 mil metros quadrados. A gente dizia, o Conjunto Nacional, nenhum sindicato para, tem 4 entradas, 3 maneiras de subir, 4 entradas com 3 maneiras de subir ao site, são 12 formas de entrar, isso é imparável. Adoraram. Conjunto Nacional aqui? Olha. E criamos uma história que depois culminou numa formalização em final de 2009 do domínio da Contax dentro do conglomerado Itaú Unibanco. Uma história que eu trago com muito orgulho. É provavelmente a maior venda corporativa que eu fiz até hoje na minha vida. Que legal, hein? Efetivamente. Numa origem que veio de Contax com o Unibanco e derivou para Contax no Itaú e eu herdei
e mantivemos de forma muito cuidadosa, até hoje com a empresa passando por desafios econômicos globais, ainda atento, onde eu passei como vice-presidente comercial de 2018 a 2022, ainda é o provedor-chave do conglomerado Itaú Unibanco. Então, eu tenho Itaú em elevada conta. Maravilhoso. Mas daí começa a entrar o mundo digital. Né? É verdade. Bancos digitais. E você tem uma história muito legal também sobre isso, LG. Cheguei na... Foi o primeiro Cheguei... banco digital? Vou falar dos dois aqui, com perfis diferentes, porque nós conquistamos dois dos mais importantes. Eu tenho muito orgulho dessa história, me diverte muito. Chego na Atento como vice-presidente comercial em 18. Atento muito forte em telecom, sobretudo pela Vivo, muito forte em bancos, com Itaú e Bradesco, mas também Santander, um portfólio vasto de bancos de varejo. Mas querendo desenvolver o multissetor, a Atento sempre foi uma empresa muito diversa em tudo menos telco e banco, sempre foi uma empresa à parte em varejo, indústria, serviço, utility. E nós entendemos naquele momento que valia a pena criar uma categoria de Digital Born Accounts, nato digitais, não importando o segmento. Os nascidos digitais. Nascidos digitais. E fui procurar o Nubank. O Nubank dizia, Luiz Guilherme, por favor, pelo amor de Deus, nós estamos aqui questionando os processos, o atitudinal, seu portfólio de produtos, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, até mesmo Santander. Como é que nós vamos contratar uma empresa de relacionamento, uma empresa de contact center, de BPO e CRM, como alguns gostam de chamar? Cada vez dão mais nomes para essa atividade de forma incessantemente mais complicada. Simpatizei com você, Luiz Guilherme, dizia o Yuri Dantas e o Guilherme Sabino. Dennis Wong também. Mas para competir aqui tem que mudar de nome. Eu dizia para o presidente da companhia, admite, ouve o que eles estão pedindo aqui. Para competir tem que mudar de nome. Eu falei, gente, não posso mudar de nome a companhia para competir aqui. Me deu uma chance. Bom. Ô, LG, os caras estão quase falando assim, seu Tiranossauro Rex, você saia daqui. Exatamente. A chance foi dada. Opa! E aí vem uma atitude que eu levo muito a sério ininterruptamente. Eu visito tanto um cliente que conquistei para celebrar, quanto um cliente que não me escolheu ainda. Que maravilha. Não me escolheu ainda. Uma chave maravilhosa. Isso eu acho Mas importantíssimo. Não mudamos Atento de nome, competimos e perdemos uma conversa. Nubank tinha um atendimento próprio, tinha uma empresa multinacional importante, a Concentric já como seu provedor, queria escolher um segundo provedor. E perdemos o negócio. Eu ligo para o Yuri Dantas e para o Guilherme, gostaria de convidá-los para almoçar. Qual o objetivo? Convidá-los para almoçar em agradecimento a uma oportunidade que nos foi dada, que lá no início nem existiria. Eu podia ter voltado para a organização, eu jamais faria isso, né? Dizendo, olha, eles dizem que a gente tem que mudar de nome para competir. Não é a hora de competir no Nubank, vamos mudar de foco. Eu odeio essa palavra foco. Esse negócio de foco eu acho uma conversa de preguiçoso. De uma forma um pouco exagerada e generalista. Não sejamos tão binários assim, mas, né? Falei, não, vamos almoçar. Fui no Pobre Juan, vamos tomar um vinho. Eles pediram um vinho branco, não sei, mas era na Vila Cabianca? Vinho branco. Vinho lá. Foi inesquecível, eu acho que era. Pedimos um vinho branco, eu e Yuri Dantas, o Dennis Wang não estava, e Guilherme Sabino. Eu falei, olha, eu queria realmente agradecer um brinde. Estamos aqui para agradecer. Porque outras oportunidades deverão surgir ou não, mas eu sou grato. E vou fazer algumas perguntas, me respondam se quiserem, se puderem. Eu tenho sempre esse cuidado. Tanto quanto eu ofereço um vinho, eu vou oferecer o vinho. Não Porque quero, é um não quero. feedback que vocês têm direito de saber, né? Por que que Márcia não? e Serginho, não é? comecei assim. Quem ganhou a concorrência? Não posso dizer, nenhum problema. Saúde, viva. Pronto, Viva. vinho. Tá. Porque Vamos brindar, né? É. Essa história é boa. a maioria fala que não pode, né? Bom, Ética, né? Sei lá. em que lugar nós ficamos? Isso eu posso responder. Segundo, nós não íamos competir. Fomos convidados. Fomos vice-campeões. Terceira pergunta. Quantos fornecedores no médio e longo prazo vocês terão? Vocês já têm uma operação própria, um fornecedor externo, contrataram um segundo fornecedor externo. Quantos fornecedores externos vocês pretendem ter? 3. Ipi, ipi, urra, ganhamos, 3 ganhamos. Não, Luiz Guilherme, entendi, porque você é o vice-campeão, então você pode ser o terceiro. Mas Luiz Guilherme, a gente só implanta um de cada vez. Falei, Yuri Dantas, Guilherme Sabino, presta bem atenção no que eu vou explicar.
Segunda-feira começa uma obra na Atento. Nós vamos fazer um site para algo em torno de 200 posições de atendimento para vocês. O problema é meu, a responsabilidade é minha. Vocês usem se quiser. Isso está decidido. Essa decisão é minha, não é de vocês. Vocês podem voltar para o Nubank dizendo: a derrotada vice-campeã, runner-up, né? Atento, vai fazer um site para nós, mesmo tendo perdido a concorrência, porque entende que eles serão o terceiro e futuro fornecedor. Terminamos o almoço. Segunda me liga, Luiz Guilherme Yuri Dantas. Adorei essa conversa tua aí da Atento, que simpático isso. Esse tipo de parceiro que a gente quer. Nós vamos colocar uma parte da operação aí. Olha isso. Nos tornamos o maior provedor do Nubank. Eu pus a operação do Nubank quando ela começou a imparavelmente crescer. No térreo da matriz. No térreo da matriz, para todo mundo passar e cuidar daquilo. Depois, com a pandemia, colocamos uma porção home office em Feira de Santana, que tem 40 mil estudantes, para criar um bloco, uma referência home office com excelência estudantil, para contrapor a operação na matriz presencial, na matriz da Atento. Ambas se tornaram, sequencialmente, primeira e segunda melhores operações do Nubank no Brasil. Ai, que delícia essas histórias. Mas tem, Nossa, mas tem que parabéns. insistir, tem que usar alçada, tem que prometer antes de combinar internamente, senão não sai. Não sai. Tenho um grande orgulho. E aí, muito divertido. Eu vinha ligando para o Renê Gonçalves, do C6, que havia sido meu cliente no Itaú. COO do C6. Deve estar me ouvindo, Renê. E dizia: Renê, Luiz Guilherme, Luiz Guilherme, vocês foram escolhidos pelo Nubank, agora pode entrar. Aí nos contratou. Aí Nubank, mas o C6 ganhou. Eu não quero ser atendido por quem atende o C6. Aí separamos o Nubank, demos um trato à parte. Mas foi uma deliciosa manobra, um delicioso desafio receber os dois. Um pela insistência e o C6 quando se viu fora da Atento, recém-escolhida pelo Nubank, resolveu aderir também. Ai, bárbaro. Ó, carinha, tá acabando o programa. Oh, meu Deus. Já? Você vê que passa tão rápido, porque assim, a gente aprende tanto, Luiz. Eu tô Estivemos assim, aqui hoje, Mamá. um deleite essa Agora, aula assim, que você com deu. Mentor Agora, de mentor vendas. de vendas. Agora você vai passar os seus contatos, Vou ter que pôr isso no meu cartão. Passar o seu recado naquela câmera de lá. O que você quiser falar e sobre o seu, né? O seu Mensagem recado, seus final, contatos, o que você quiser. Nossa, Primeiro é o muito. seguinte, LG, eu quero que você saiba da minha alegria de tê-lo aqui hoje, né? Você é uma pessoa referência na minha vida há alguns anos já, a gente já se conhece há alguns anos, né? A gente tem falado semanalmente, se não diariamente, né? Então você é uma pessoa muito cara para mim. Então estar com você aqui hoje me faz muito bem. Eu te agradeço demais. Eu agradeço demais também a sua Prazer presença, todo meu. até porque eu sempre falei com o Serginho, né? A gente, desde que ele teve esse sonho, porque o sonho foi dele e compartilhou comigo, com outros, mas eu abracei. A nossa proposta da Rádio Amizade é isso. Foi na pandemia que nos conhecemos, então a história virou: vamos dar boas notícias ao povo. A gente já está muito cheio de más notícias, né? E dentro dessas boas notícias, é o que eu sempre falo, a gente quer passar conhecimento. Então a gente traz pessoas aqui que têm algo para passar. Então é tão legal isso, né? Numa era que é tão digital. Mas mesmo assim tem pessoas que ficam ali no digital fazendo nada. Então assista, aprenda, faça contato, converse, conheça, troque ideia, né, Serginho? Boa, mamãe. Então, muito obrigada por ter vindo ter dado essa aula pra gente de... Márcia e Serginho, Gabriel, Muito bom. É um prazer estar aqui. Mentor de vendas, eu acho que eu tenho uma trajetória de liderança comercial em conhecidas empresas em setores distintos. E aos 57 anos, obrigatoriamente, eu tenho algo a minimamente compartilhar. Então, eu adoraria inaugurar essa etapa da minha carreira. Peço ajuda, fico aqui formalmente convidando-os para me ajudarem, quem sabe na criação de um ofício complementar que me dará enorme prazer. Para os vendedores ou para os times de vendas que estejam nos acompanhando, eu vou passar uma mensagem que cotidianamente passo às minhas equipes e reflito para garantir que
que essas direções não saiam da minha atitude comercial. O vendedor, ele é essencialmente o dono da promessa. Alguém acreditou em você quando escolheu comprar um produto ou serviço a partir da tua abordagem. Seja o guardião dessa promessa. Isso é inabalável. Da porta para dentro, essa responsabilidade é sempre tua. E é importante que o cliente entenda em você, o cliente e o prospect, entendam em você alguém que cumpre este papel defensor. Visitar para vender não é um discurso, não é uma analogia, é um exercício muito importante. Nós temos ferramentas audiovisuais poderosíssimas. Eu até diria mais, o poder audiovisual ele pode ser com um painel colorido ou com uma biblioteca de livros que talvez você jamais tenha lido. Eu acho mais divertido quando você entra audiovisualmente numa interação com alguém. Nunca um primeiro encontro audiovisual, pelo amor de Deus, a menos que inevitável. Mas se o encontro audiovisual for inevitável ou for complementar, dê de presente para o seu cliente ou prospect um cenário. Vá para a rua. Essa é uma reunião audiovisual com a piscina Zig. Vá para um ponto na estrada perto de você e põe a piscina Zig como pano de fundo daquela conversa. Eu te garanto que são impactos inesquecíveis. Onde você tá, rapaz? Não, eu não pude... Mas você tá na Bandeirantes, no Serra Azul. Eu te garanto que isso é inesquecível. Transforme o audiovisual num atributo da sua apresentação. Seja o dono da promessa, visite para vender e celebre sempre vitória e derrota. A gente efetivamente nunca perde. Ou ganha ou aprende. Prazer estar aqui com vocês. Maravilhoso! LG Prati! Márcia Marques, a nossa Muito musa obrigada. da Rádio Amizade. Gabriel, o diretor, filmmaker, ele mesmo que errou aqui. mesmo. E eu, Sérgio de Carlo. Um beijo. Valeu, gente. Até sábado que vem. Obrigada, muito obrigada. Prazer estar aqui com muito vocês. Bom. Maravilhoso, gente. Sabe quando bate aquela bad e você precisa de um abrigo? Aquele dia que deu tudo certo, você precisa contar pra um amigo. Fim de semana chegando, os amigos prontos para o rolê. Pode entrar, a rádio é amizade. Pode entrar, fique à vontade. Pode entrar, a rádio é amizade. A rádio dos amigos, nova rádio.